Aí, pessoal, sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Franquia Pode. Franquia pode isso, franquia pode aquilo. Franquia, posso ter 10 unidades franqueadas de uma marca, consigo gerenciar tudo isso? É justamente esse o nosso assunto de hoje. Então, tenho aqui o Hélio, hoje que agradeço muito, cara, a tua participação, tua disponibilidade para estar aqui compartilhando com a gente a tua experiência como franqueador. Normalmente aqui no nosso podcast tem muito franqueador, né? Mas eu achei muito legal, aí o Hélio tem um trabalho grande de mentoria, também de educação, além de estar no dia a dia ali dos negócios, né? Então é bacana a gente ouvir o outro lado, porque também ultimamente tem muita gente falando mal de franquia não é bom. Pô, vamos ver se é bom ou se não é o cara que tem aí 10 unidades franqueadas. Cara, seja muito bem-vindo, obrigado aí pela tua disponibilidade e tempo de estar aqui conversando com a gente. Muito obrigado pela oportunidade e prestígio, assim, de estar junto, uma honra aí poder estar junto com um cara que é uma referência do franchising também e faz um trabalho, acho que decente até, de mostrar a verdade do franchising, mas uma verdade muito honesta para quem quer fazer acontecer do jeito certo, sabe? Então, já te antecipando um pouquinho da minha resposta, sim, empreender no franchising dá muito certo, é muito bom. Só que você não pode entrar com a pegada de se sentir iludido de que é um trabalho que tem atalhos facilitados, mas é uma jornada empreendedora muito legal. Cara, muito legal. Então, conta aí primeiro, como que você entrou nesse mundo aí do franchising, como que você chegou a ter essas 10 unidades? Conta um pouquinho da tua história aí como empreendedor. Bem, eu acho que vida real de muitos brasileiros, né? Muito pessoa comum aí do dia a dia, sonho de empreender, né? Então, eu sou engenheiro civil formado e posso dizer hoje que sou sorveteiro na prática. Engenheiro civil e sorveteiro. E eu sou muito franqueado da Chiquinho Sorvetes, né? E a minha jornada começou com a vontade, a intenção, o desejo, o sonho de empreender. Mas daí, empreender no quê, né? Nos meus primeiros passos profissionais na engenharia, eu já tive a oportunidade de trabalhar com gestão. Isso há 20 anos atrás. E daí, numa empresa, eu fui ascendendo nessa área de gestão, como contratado dessa empresa e comecei a cuidar da área de gestão e elevando esse olhar de gestão estratégica de negócios, além de cuidar da gestão dessa empresa, de unidades dessa empresa, fui ajudar outros negócios com consultoria e ajudar algumas pessoas, amigos e conhecido do conhecido. Então, me aprofundei muito nessa área de gestão. Então, descolei um pouco da engenharia tradicional, né, na formação. E passado um tempo, surgiu, na verdade sempre teve a vontade de empreender, mas do quê, né? Daí entra muitas histórias do franchising. Às vezes alguém conhece um franqueado de alguma rede, então foi um pouco assim, o meu pai tem um primo, nós somos do Paraná, né? O meu pai tem um primo do Mato Grosso do Sul, que tinha comprado uma unidade da Chiquinho Sorvetes, isso lá atrás, 13, 14 anos atrás, e estava muito empolgado, muito entusiasmado. No final, hoje esse meu primo não participa do negócio, não tem mais unidades, mas aquela empolgação influenciou a gente e naquela ocasião a gente foi conhecer e aprofundar conhecimento, entender mesmo quem era a franqueadora. Gostamos muito do modelo, pouco conhecíamos do franchising, da relação franqueador-franqueado, mas gostamos muito do modelo, né? Sinceramente, nunca imaginei trabalhar com área de alimentação, tão pouco fast food, tão pouco sobremesa fast food, gelato, e temos uma unidade em Curitiba, temos em Maringá, poxa, Curitiba, sorvete, como assim e tal? E, na verdade, é um negócio como outro qualquer, sob a ótica de gestão, mas um negócio muito bacana, porque tem uma estrutura de franchising que traz o que muito se fala na ABF, inclusive, né, que é um empreendedorismo apoiado, né, que tem muito suporte. Então, para os primeiros passos, especialmente, eu acho que foi muito fundamental a gente conseguir dar as primeiras pegadas um pouco mais consistentes, de mais coerência, através de uma franqueadora também bem bacana, né? Que legal. Então, daí vocês viram a empolgação ali do primo, pô, vamos ver esse negócio, e acabaram comprando também uma franquia e montando a primeira unidade, que foi em Maringá, não? Não. A primeira unidade era para ser próxima a Maringá. A gente até sondou uma praça lá, que é Sarandi, uma cidade vizinha, conurbada assim com Maringá.
Mas daí rolou uma oportunidade em São José dos Pinhais. Que... E aqui do lado de Curitiba, grande Curitiba, né? E daí, poxa, vamos ver a Praça São José dos Pinhais. Começamos a ver alguns números, dar uma olhadinha em números econômicos mesmo da cidade, entender o que era São José dos Pinhais em relação à Praça Grande Curitiba, tudo isso. Eu, meu pai, somos engenheiros, então, olhar bem racional, né? Número, vamos ver como que é e tal. E, poxa, achamos uma praça bacana. Não tinha unidade Chiquinho lá ainda. Não tinha em Curitiba também, mas era uma forma até de se aproximar da capital e sentir a temperatura do negócio perante uma capital do país que ainda não era, que a marca não explorava ainda. Então, já com um olhar de futuro, a gente começou ali nos primeiros passos com São José, e daí a escolha do ponto, a gente olhou ponto de rua, entendemos o shopping, e, poxa, tem um shopping, chama Shopping São José, e foi o nosso primeiro negócio ali. Nós identificamos lá o ponto. Na época, Chiquinho era uma marca menos expressiva. Uma das primeiras unidades de shopping foi com a gente. A negociação com o shopping foi um baita desafio. Não foi super legal para nós os primeiros 5 anos e tal. Mas foi dali que começou tudo. Então, instalamos uma primeira unidade no Shopping São José, em São José dos Pinhais. E continua essa unidade, não? Muito bem, graças a Deus. É a unidade ponteira nossa de performance. Eu acho que concilia aí tempo, né, de maturação, mas também muita experiência de acerto e erro, né? Então, eu acho que essa experiência de acerto e erro, quando você se propõe, né, a entrar num modo de experimentar com cada vez mais velocidade, porque errar e acertar sempre vai ter, né? Agora, com velocidade, né, com a disposição de reerguer na hora de cair também, acho que vai para cima. Que legal. Mas daí você veio morar para cá um tempo? Não, então... Como que foi pra operar isso? Isso. Esse papo aqui eu tô gostando muito, cara, porque é isso, é a prática. Às vezes... como que é exatamente? Então, não vai ter muita teoria realmente. Essa oportunidade aqui de realmente para as pessoas verem como que foi a tua jornada, né? Que é uma jornada de muito sucesso. Então, olha, nós somos um grupo familiar. Daí o que acontece? Para abrir a unidade, primeiro passo de empreendedorismo, um investimento para nós razoável naquela época, poxa, e daí, né? Vamos tentar diluir o risco, né? Financeiro e tal. E vamos chamar pessoas que a gente confia, né? Então, eu, meu pai, a gente se juntou. Meu irmão estava afim também, então vamos trazer meu irmão e vamos trazer um amigo, né? Um amigo-irmão, um cara bem próximo. E juntamos em 4 pessoas e falamos, vamos fazer isso. E daí, uns moram em Curitiba e eu residia já em Maringá. Isso foi 2013 para 2014. Assinamos o contrato de franquia e daí a gente meio que, de forma empírica, cara, de forma muito experimental, a gente falou, vamos distribuir algumas tarefas, porque nenhum dos 4 sócios tem disponibilidade de estar no front, na operação, ali vivendo a realidade da loja e tal. Então vamos distribuir tarefas e vamos contratar um gerente. E clássico, né? Vamos pôr um gerentão, um gerente operacional que faz tudo. Vou encurtar um pouquinho a história do gerente, né? Nessa de contratar gerente, contratamos acho que 3 gerentes. Nenhum deu certo, foi patinando e tal. Mas no final a gente olha, né? Olhar no retrovisor é um pouco fácil, né, hoje. Mas a gente olha e fala, poxa, o problema estava mais com a gente, dono do negócio, do que com o gerente. Por quê? A gente entrou no processo talvez um pouco iludido com o que era empreender no contexto franchising. É um empreendedorismo como outro qualquer, em termos de ser dono de negócio. Com algumas características, né? A franqueadora, alguns pacotes de trabalho, a franqueadora faz. Então, ela faz algumas coisas. Pesquisa e desenvolvimento, campanhas, marketing nacional. Mas nós temos que cuidar do marketing local, nós temos que cuidar da gestão de pessoas, o relacionamento comercial com o shopping, com parceiros, fornecedores, clientes. A gente faz um trabalho de parceria estratégica para atração de clientes, gestão de estoque, tantas outras coisas. É dono de negócio. A gente não entrou com esse olhar. A gente falou, somos investidores, donos de negócio, eu vou pôr o gerentão para fazer, porque a máquina roda, porque é franquia. E não é bem assim. Né? Isso eu tenho uma clareza até hoje. Por mais que a franqueadora apresente ali um modelo muito bom, e de fato a Chiquinho fez o papel dela, apresentou um modelo muito bom, hoje, olhando para a nossa autorresponsabilidade, talvez faltou esse olhar um pouco mais maduro lá no começo, de entender o que era ser dono de negócio. E daí eu falo muito sobre isso até na minha empresa de educação. Eu falo, poxa, cuidado para você não entrar
com um olhar de iludido no processo, tipo um franqueado iludido, porque às vezes o modelo de negócio se apresenta tão legal na teoria, mas na prática tem a tua realidade de ser dono. E daí ser dono, você pode ser dono com estratégia. Por exemplo, nós 4 não trabalhávamos na operação. A gente não ia lá fazer sorvete, coisa do tipo. Mas tinha tantas outras coisas que a gente precisava fazer. E no começo a gente acabou pecando um pouquinho, deixando para que o gerente fizesse, mas sem direcionar, sem orientar, sem conceber, sem planejar. E daí a coisa não andou por um tempo, entendeu? Logo a gente percebeu isso e entendemos que o jogo tinha que ser um pouquinho diferente. Saímos do modo iludido e entramos no modo mais pé no chão, vida real, gestão. E daí começamos a colocar um pouquinho mais de intensidade no olhar de dono mesmo. Mas daí vocês acabou que um de vocês foi lá para a operação, ou vocês continuaram com o gerente, mas daí o papel de vocês era diferente? Esse caminho. Nós não tínhamos essa disponibilidade. Cada um tinha o seu desafio de trabalho, quer seja num CLT ou outro contexto empreendedor. Então, desde o começo, a gente não tinha pactuado de estar na operação. Não tinha esse pacto. Agora, o que a gente precisou fazer? Reorganizar aquela distribuição inicial de tarefas para se colocar um pouco mais presente no negócio. E, às vezes, essa presença não necessariamente é estar lá no balcão. Talvez é até ir lá intencionalmente, checar algumas coisas, mas você não precisa estar lá para operar. Você vai lá para entender, respirar um pouco o contexto da operação e entender como as coisas estão acontecendo. E daí você coloca gente de confiança e daí constrói esse amadurecimento desse gerente que não vem pronto. Então foi o despertar, a gente mudou um pouco a nossa postura, né? Para uma postura um pouco mais de direcionar e desenvolver esse gerente junto com a gente. No final, a gente estava meio que desenvolvendo tudo junto. O negócio, nós como dono e o próprio time, né? Cara, que legal. Isso aí, toda essa passagem aí, você acaba também agora compartilhando, né, na tua mentoria, na tua empresa de educação. Sim, sabe o que acontece, Erno? Muitas vezes o cara entra como iludido no processo, como eu comentei. E daí cai a ficha, poxa, eu não sou só investidor, eu sou dono de negócio. Mas daí entra a próxima etapa, tá, e o que fazer? Entendi que eu tenho que de alguma maneira gerir meu negócio, agora como isso? Né? E daí eu entendi que isso era um vazio grande. O primeiro vazio era esse despertar, de entender que como dono, eu sou dono de uma empresa. Né? Eu tenho lá meu CNPJ, tenho minhas obrigações, minhas responsabilidades, meus direitos, meus deveres, com gente, se for shopping, com estrutura de shopping, enfim, com franqueadora mesmo. Tá, beleza, mas tive esse nível de consciência. E agora, como fazer? Então, tem que fazer um trabalho de gestão. Então, eu enxerguei esse espaço, que é um baita vazio, eu diria, não sob a ótica do franqueador, mas sob a ótica do franqueado. E o franqueador faz seu papel muito bem, né? E traz a informação muito... O bom franqueador, eu diria que traz a informação certinho, né? Olha, inclusive na triagem, ali na COF, tem vários textos dizendo, olha, você vai precisar ter disponibilidade, você vai precisar isso e aquilo, né? Mas na hora que o cara tá lá com o sonho de empreender e deu um jeito de conseguir o investimento financeiro necessário e se encantou com o modelo de negócio e já está imerso naquilo. Ele, às vezes, passa batido, não é nem letra pequena, mas passa batido esse detalhe. E daí ele desperta na hora que a roda está girando e, às vezes, essa engrenagem está travando por algum motivo. E o clássico motivo poxa, cadê aquele lucro que estava previsto e não está acontecendo, né? Poxa, tá tendo mais dor de cabeça do que felicidade aqui, né? Em algum momento, eu pensei em vender a primeira unidade. Caramba, Cheguei nesse ponto, fui na franqueadora, conversar, cara, vamos repassar que não tá dando certo, não tá funcionando. Mas daí entra o modo resiliência também, né? Entra um pouco de sorte, né? Tipo, ainda bem que eu não vendi. Ainda bem, né? Ainda bem que eu não vendi. Olha só que legal. E daí, antes mesmo de ter esse negócio, eu já trabalhava com gestão. Então, em um determinado momento, eu entendi, poxa, é só fazer o que eu sei fazer fora daqui e fazer aqui. E muita gente também não tem essa consciência. Eu tenho um mentorado que ele é um cara fera em gestão. Ele é bom mesmo, é um diretor de uma grande empresa na área de gestão. E ele tem negócio, unidade de varejo, negócio, no setor de alimento.
E ele nunca tinha se tocado para isso, para pegar esse know-how, esse conhecimento de gestão e colocar no próprio negócio. E aplicar. Por quê? Porque às vezes vive uma grande corporação e acha que aquela estrutura de gestão ela é muito robusta, muito complexa para um negócio único, poucas unidades e tal. E na verdade, cara, é muito traduzir a gestão para a tua realidade. Eu gosto de pensar sempre assim, sabe? Hoje eu tenho governança, eu tenho planejamento estratégico, eu tenho rotinas, procedimentos. 90% do que eu tenho em termos de gestão, a gente construiu, não vem da franqueadora, porque não é papel dela mesmo, né? Ela nos ajuda, às vezes ela até busca informação conosco, como que você está fazendo isso e tal. Eu fico feliz que a gente está fortalecendo a rede, ajudando, mas a sacada foi pegar e traduzir aquilo que eu já conhecia de técnica de gestão, estrutura, planejamento estratégico e tantos outros termos que às vezes você fala em inglês, não dá para entender direito, né? Mas na verdade é muito simples, né? Por exemplo, gestão de pessoas é cuidar do funcionário, né? E tem feedback, é você fazer um bate-papo sobre como que tá o momento dele, qual que é a expectativa. Então assim, você vai trocando e traduzindo um pouco da linguagem para fazer com que a gestão seja acessível para a tua realidade. E cara, do ponto de vista bem prático, né? Assim, nessa virada de chave ali, puxa, coloca um gerente, não funciona, coloca o segundo, não funciona, o terceiro não funciona. Daí chegou uma hora que vocês tiveram esse clique, você fala, pô, vou continuar colocando um outro gerente, mas agora eu vou agir diferente, né? Ou vocês como sócios. O que de maneira prática a gente pode dizer assim, puto, o que vocês fizeram a partir dali, né? Você até distribuiu funções, enfim, que você acha que, puto, agora a gente acertou, era isso que faltava para que a coisa funcionasse. Algumas coisas, né? A clareza do papel da franqueadora e nosso. Esse é uma coisa que a gente sentou, saiu do modo piloto automático, sentou para discutir e entender, até para não fazer retrabalho. Então, poxa, tem um monte de coisa que a franqueadora entrega e faz muito bem, construir de campo, suporte e tal. Vamos absorver, vamos se dedicar para absorver isso que a gente, de certa forma, até já pagou. E já paga, né? Royalty e tal. Para quê? Para ter esse suporte, um suporte legal, bacana. E à medida que tem o suporte, cria um diálogo com a franqueadora e vai fazendo a franqueadora também se exigir a crescer e a gente cresce junto e tal. Então, essa relação e clareza do papel dessa relação do franchising para nós, eu diria que foi importantíssimo lá no entender o que é o papel do franqueado e o papel do franqueador. De forma muito prática. Entender de forma muito prática. E daí a gente começou a entender a estrutura da franqueadora. O que é a implantação? O que é a expansão? O que é a consultoria? O que é o P&D? O que é a área a nutricionista que tem lá? E o RH, o que pode nos ajudar? Sabe, setores da franqueadora que a gente começou a explorar de forma positiva para poder agregar e chegar num nível próximo ao que eles podiam nos entregar. Então a gente se organizou enquanto sócio para poder absorver essa informação e esse é um ponto. Um outro ponto é a gente se dedicou a olhar para o negócio. O que acontece? Do jeito que a gente entrou no negócio, Erlon, a gente não parava para olhar para o negócio. A gente pôs o dinheiro, contratou um gerente e falou assim, vamos apertar um botão aqui e ver a coisa funcionar. Magicamente. Não é assim. É um negócio. Então, o que a gente fez? Começamos a criar rituais de reunião, planejamentos, entre nós sócios. Para quê? Para entender o momento que a gente estava, definir planos, metas, desafios e disso desdobrar um conjunto de outras atividades, né? Então, por isso que eu falo, não é complexo, a gente precisa só entender a clareza do quem é você dentro do franchising e segundo, sabendo quem eu sou, o que eu preciso, onde eu quero chegar, onde eu tô, onde eu quero chegar. Pô, onde eu tô, onde eu quero chegar, então eu tô aqui, quero chegar aqui. Existe um espaço aqui, esse espaço eu preciso ocupar, como? Com energia e conhecimento. Então, a gente foi atrás de energia e conhecimento implantado. Também nada de teoria, né? Fomos atrás para implementar. Então, fomos implementar, por exemplo, como contratar melhor. Pô, fomos atrás de informação, como contratar melhor. A franqueadora nos ajudou nisso. Nos trouxe algum know-how, a gente buscou informação em curso, site, eu já tinha um pouquinho de bagagem sobre isso. Tá, e como reter talentos? Fomos atrás. E daí começamos a explorar e entender um pouco mais como é ser dono de negócio. Ah, que legal. E nessa jornada aí, vocês eram em 4 sócios, né? Éramos em 4, né? E todo mundo... Éramos em 4, mas a gente convidou mais uns 2, 3. A gente queria entender como era empreender, entendeu? Mas no final deu 4.
E daí, quando deu essa mudança, puxa, não, a gente tem que trabalhar, a gente tem que colocar... Né, energia, por atenção tempo, mesmo. Ali, atenção. Os 4 continuaram, entenderam? Ou nessa jornada teve algum aí que falou, putz, não, desse jeito não quero, não é pra mim? A gente, como a gente tinha muita, e tem até hoje, né, muita intimidade, cumplicidade entre nós, é uma sociedade familiar, de certa forma, a gente respeitou sempre, desde o começo, as limitações de cada um em relação à disponibilidade. Então, às vezes eu estava mais disponível, às vezes o outro sócio estava mais. E daí a gente sempre, ao conversar, ia entendendo essa disponibilidade e realocando o que precisava ser feito, né? Então, lá atrás, a gente não tinha muito claro assim, olha, você vai cuidar das pessoas, você vai cuidar do estoque, você vai cuidar... Lá atrás a gente falou, precisa fazer isso, quem pode ir mais? Então vai lá e se organiza e faz. Hoje a gente tem uma estrutura bastante diferente, já mais organizada e dedicada por temas, né? A gente estabeleceu uma diretoria, a gente tem... Eu assumi a presidência do grupo, tem uma diretoria executiva, tem um conselho de sócios, a gente separa bem esses papéis e na hora de sentar para conversar, a gente conversa de forma mais madura e disciplinada sobre o que nós estamos conversando. Mas na época lá atrás era assim, modo de sobrevivência. Vamos entender o que tem que ser feito e vamos partir, vamos fazer, né? E nessa jornada, nesse respeito, a gente passou alguns meses e entendeu que, poxa, vamos para mais uma. Mesmo sem tudo estar perfeito, entende? Mas percebendo que havia já um progresso de entendimento e aquela chama de esperança de que, pô, realmente parece que é um negócio que pode dar bom, né? Pode dar certo. Então, vamos abrir mais uma. E daí a gente optou por abrir a segunda unidade, tipo, um ano depois, pouco menos de um ano. E daí abrimos a segunda unidade em Maringá. E daí rodamos essas 2 unidades. E Maringá já tinha alguma unidade do Chiquinho, não? Tinha 2 unidades da Chiquinho, que até... A Chiquinho, ela tem 45 anos de existência, a marca, né? É uma marca sensacional, uma história fabulosa, assim, fantástica, uma expansão absurda hoje, né? Tenho muito orgulho de fazer parte e de me sentir parte mesmo. Eu falo 45 anos, eu não tenho 45 anos com a Chiquinho, né? Mas eu tô há 12 anos com a marca e me sinto protagonista também, junto com muitos dentro da rede, dessa construção exponencial de crescimento, sabe? Então a Chiquinho tem uma história muito legal de crescimento que aqueles que entenderam e respeitaram essa história e entraram num caminho de crescimento junto, estão crescendo, cara, tá legal. Hoje a rede tem 1.100 unidades, né? Uma expansão, tem fila de implantação. Para poder fechar uma negociação e abrir uma loja... tem um prazo aí porque a cadeia de fornecimento de implantação não está dando conta. Então, e assim, ao mesmo tempo, uma gestão muito próxima, pessoas muito dedicadas em olhar o ser humano, do franqueado. Então, assim, uma relação muito boa. Eu faço parte do Comitê Nacional de Franqueados e percebo claramente, assim, o quanto a franqueadora é compromissada, assim, sabe? E assim, a gente... ao abrir a segunda unidade, pô, já não é mais uma, é 2. A franqueadora já tem um olhar diferente, né? Só que essa segunda praça, que foi em Maringá, você perguntou se já tinha franqueado, né? Tinha sim um franqueado de uma época que a franqueadora estava iniciando como franqueadora. Então era uma época que a franqueadora ainda tinha regras um pouco flexíveis, aquele começo de franqueadora, sabe? Ajustando algumas coisas, alguns ponteiros. E quando a gente entrou já com esse contexto já de sou franqueado, tenho regras bem estabelecidas, sabemos o que nós temos que fazer, a gente falou, vamos fazer o que a gente sabe, que é cumprir padrão, entregar padrão de produto, fazer o que tem que ser feito da forma que a gente faz na primeira unidade lá. E o franqueado anterior já era um franqueado mais antigo, que tinha vivido essa etapa ainda de adaptação da franquia e tal. E fazia algumas coisinhas fora do padrão, assim, entendeu? Então, o mesmo cliente nosso, às vezes reclamava para nós, pô, mas você não faz aquele produto lá que o outro faz, né? A outra unidade faz. Eu falei, mas nós não conhecemos esse produto, não. Entendeu? E daí a gente começou a, assim, esclarecer o cliente, esclarecer o consultor da franqueadora, olha, tá tendo uma reclamação aqui, o marketing da franqueadora vinha nos perguntar, ó,
cliente está reclamando, mas a gente está fazendo só o padrão. Eu não sei onde que ele está com essa ideia, né? E daí, no final das contas, resumo dessa história, esse ex-franqueado não renovou o contrato e extinguiu-se as 2 primeiras unidades que tinha lá, que era dele. E hoje a gente é precursor da marca lá na cidade de Maringá, né? Como é também precursor aqui em Curitiba. Que legal. E daí rodamos 2 unidades por mais alguns anos e procurando amadurecer e crescer em termos de resultado e tal. Foi fortalecendo ainda mais aquela chama de, poxa, tem potencial, vamos pra cima e tal. E daí entra a pitada de coragem também, né? A gente falou, tem que ter uma ousadia ali, né? E daí surgiu, daí a gente adquiriu uma unidade de repasse. Isso foi no ano da pandemia. Caramba, hein? Pois é. E foi até, assim, uma história legal também, porque a gente foi lá só pegar emprestado uma embalagem que a gente precisava. E daí nessa de pegar emprestado a embalagem, o franqueado tava meio cansadão lá. E daí ofereceu. E daí nós topamos. Que legal. E que cidade que é? Nova Esperança. Nova Esperança. Do ladinho de Maringá ali. Uma cidade bem menor, um formato de rua. A gente só tinha experimentado formatos de shopping. Então falamos, vamos. Topamos. Daí reinauguramos a unidade em julho de 2020. E daí a pandemia estava com força nessa, né? A gente adaptou um monte de coisa na loja de rua lá por conta da pandemia. Mas nisso começou a surgir vacância em shopping, por causa da pandemia. Então, algumas lojas fechando e alguns shoppings também investindo. Então, daí surgiram 2 oportunidades que a gente falou, putz, não dá para negar. Isso no ano da pandemia também. Ao mesmo tempo que as lojas em operação estavam com loja fechada, nosso faturamento 15%, 20% do normal, pegando Pronamp, pegando dinheiro emprestado para pagar salário e tal. Surgiu 2 oportunidades vindo do shopping e da franqueadora. O pessoal convidando a gente, olha, vai fechar essa loja aqui, vocês não querem entrar? Daí não teve como dizer não, porque era uma negociação interessante. E daí a gente, no tom de oportunidade, foi para cima. Daí, 2020, engraçado, né? 2020 é o ano da pandemia, a gente começou com 2 unidades, terminamos com 5. Caramba, que daí vocês pegaram essas 2 de shopping. E o repasse. E o repasse. E então, daí o que aconteceu foi mais um estalo nesse processo. A gente falou, poxa, agora a gente não é dono de unidade, a gente é dono de uma pequena rede. E esses shoppings quais foram? Shopping Estação Curitiba. Curitiba. E Shopping Cidade Maringá. Que legal. E aqui só fazer um parênteses que eu acho bem interessante, né? Porque o Brasil, acho que a gente sempre vive, né, cara, em crise. Quem é mais velho, assim, sempre tá em crise. E daí tem muita gente que fica, não, mas eu vou esperar, eu vou empreender, eu vou expandir quando passar a crise, quando a situação política resolver, quando a situação econômica resolver. Fala, cara, nunca vai dar certo isso. Quem fica assim nunca espera, né? Como vocês, no meio da pandemia, você fala, vou esperar a pandemia para daí eu fazer. Cara, e eu vejo muitos casos, muita gente que eu entrevisto aqui, muitos franqueadores, cara, eram em crises difíceis por causa da pandemia, ou crises econômicas, inflação, não sei o quê, e tudo parece contra, e nesse momento que você dá aquela pisada no acelerador, para daí quando passa aquele momento ali, você já tá voando, né? Senão nunca dá certo. E você sabe uma coisa, você tava falando, eu fiquei pensando, acho que eu nunca nem falei para ninguém assim, cara. Tem aquela frase, né? Aquele ditado que fala, a oportunidade é quando encontra o preparado, né? Cara, a gente não estava preparado. E a gente aproveitou a oportunidade mesmo assim. A gente não estava preparado, a gente se preparou durante a jornada. Então, às vezes, também tem muito essa história de, tem que ter coragem. Você tem que ter um pouco de noção, mas, cara, os números exatos você não vai ter, até porque é futuro. Você nunca vai entender a tendência com precisão, porque é uma estatística, é futuro. Então, o que você faz? Você constrói esse futuro. Então, você olha para a oportunidade, entende potencial e vai para cima. Então, a gente não estava preparado realmente, sabe? Enquanto você estava falando, eu fiquei pensando nisso, né? Agora, não deixamos de aproveitar a oportunidade. Aproveita, que legal. E fugimos um pouco do movimento de manada, né? Que é isso que você falou. Movimento de manada, eu vou onde todo mundo está indo. Não, a gente foi no caminho da contramão, né? E o que a gente fez durante o progresso, a gente foi se organizando, né? Que legal.
E daí vocês estavam aí, para fazer uma linha do tempo aqui, vocês estavam então já com 5 unidades no final da pandemia ali. No final da pandemia, daí no final acho que teve até mais uma, viu? Nessa parada de oportunidade de pandemia, a gente deve fechar a pandemia com 6 unidades, eu acho. Você lembra qual que era? Foi a sexta? Cara... Eu acho que foi aqui em Curitiba mesmo. Não sei se foi Palladium, quiosque. Teve um quiosque do Palladium também que surgiu como oportunidade, assim. Palladium tem dificuldade de ficar vazio, sabe? Nas lojas. A gente estava esperto sempre. Agora, daí o que aconteceu? A gente ficou um pouco antenado, com o radar antenado para expansão. A gente falou, pô, não, acho que vamos olhar para as oportunidades agora. Vamos olhar. Não vamos esperar ser olhado, entendeu? Vamos para cima, vamos olhar, vamos ficar com a antena ligada aqui. E daí, conversa vai, conversa vem, surgiu, acho que algo... Eu acho que foi o Palladium, cara, não tenho certeza. Acho que sim. E cronologicamente eu não lembro. Mas assim, acho que fechamos com 6. E daí o que aconteceu, Erlon, é que a gente precisou virar mais uma chave, né? Que ao invés de olhar para a unidade, a gente precisou olhar para a rede. E daí entrou para nós uma camada nova de gestão. Que é olhar para a rede. Pô, a rede não tem como eu cuidar de 5, 6 unidades igual eu cuido de uma unidade. Então, para a característica do dono de negócio multifranqueado e tal, ou múltiplas unidades, ele tem que olhar um olhar mais macro de gestão. Ele precisa subir um pouquinho da operação para poder olhar o todo. E daí ele precisa contar com pessoas. Né? Então, a gente foi forte no desenvolvimento de uma camada. E essa foi uma baita estratégia que a gente adota até hoje para crescimento, que é o fortalecimento da liderança média, que a gente chama. Que é olhar para essa camada de liderança que conecta a estratégia com a operação. Né? Tanto a operação mesmo, a loja, quanto operações temáticas. Né? A gente começou a ter liderança para financeiro, liderança para RH. Então, hoje a gente tem uma governança que cuida das operações e cuida dos temas. E daí é sempre um double check. Tem 2 pessoas olhando para um mesmo assunto. Por exemplo, vai ter um fechamento de caixa numa loja. Né? Todo dia tem. Fecha o caixa todo dia. Para ver se tem furo, se tem quebra de troco, quebra de caixa, essas coisas. Então, vai fechar o caixa, o líder da loja está olhando para isso e o líder do financeiro está olhando para isso. Ah, precisa contratar. O líder da loja está olhando para isso e o líder do RH está olhando para isso. Né? Então, a gente tem uma estrutura de suporte que faz esse double check com a liderança da loja. Então, essa para nós, isso a gente constituiu lá quando a gente terminou o ano com 5 lojas, no susto. A gente falou, puxa, e agora? Daí eu trouxe um pouco desse know-how de governança que eu tenho, de estruturas corporativas e tal. Falei, não, a gente precisa fazer uma matriz. Tem um nome técnico bonito para isso, mas é basicamente uma gestão de governança com um double check, assim. E você olha para... A gente desenhou isso, eu lembro bem, assim, foi numa reunião, eu desenhei num quadro branco, assim. Falei, acho que a nossa visão de futuro é essa aqui, ó. Desenhei uma matriz, assim. E falei, ó, aqui vai ser as nossas unidades, aqui vai ser as lideranças temáticas e vai ser mais ou menos assim. O que vocês acham? Não, é isso, vamos para cima. Que legal. E daí, assim, hoje é esse esqueleto até hoje. Só que com mais pessoas, com mais estrutura, com mais procedimento, com um pouco mais de profissionalismo, né? Mas o conceito é o mesmo, sabe? Mas foi essa virada, uma segunda uma virada. Uma segunda virada, exatamente. Ver como rede. E hoje vocês têm uma sede... Da administração? Da administração da rede, como que funciona? É o home office? Home office. Hoje a gente tem uma estrutura... Assim, a gente tem algumas lojas que tem espaço de escritório. Então, é bastante comum uma ou outra atividade acontecer dentro da loja para promover até uma integração das lideranças, principalmente, ou um treinamento para operação, coisa do tipo. Então, a gente tem alguns espaços dentro de loja que tem um espaço administrativo, mas não para o dia a dia. É mais por agendamento e tal, em algumas lojas. E o nosso time hoje... Porque como que a gente contratou essa galera da liderança, né? Especialmente das lideranças temáticas, financeiro, RH, consultoria própria que a gente tem marketing, comunicação interna, externa e tal. Então, como que a gente contratou? A gente olhou e falou, olha, nós não temos isso pronto. Não está pronto para eu pôr no anúncio, você vai ser contratado para fazer isso, isso e isso. Né? Nós vamos ter que construir junto com a pessoa. Então, o pré-requisito para contratar as pessoas era muito assim, confiança. Eu preciso que a pessoa se alinhe a princípios e valores meus com vontade de crescer junto com a gente, porque nós vamos crescer.
Agora, quer crescer junto? Vamos construir junto o que você vai fazer conosco. Em linhas gerais, é isso aqui, ó. Nós temos esses desafios, essas dores, essas dificuldades, agora vamos construir junto. De lá para cá, a gente construiu o plano de carreira, plano de cargos e salários, plano de função, plano de benefício, descritivo de função, missão das funções, quem que é o superior, quem que é o inferior, o progresso dentro do nosso grupo, como que acontece, steps de carreira. A gente construiu tudo, nunca foi só entre os sócios, entendeu? A gente, claro, tem uma autoridade e responsabilidade por validar e tal, mas sempre com esse time que nos ajudou a conceber diante do que eles viviam na realidade do dia a dia. Então, e daí a gente concebeu assim. Então, hoje nós temos 2 pessoas do financeiro, 2 pessoas do RH, 2 pessoas da consultoria, um gerente regional de operações, e sem uma base de um escritório único, entendeu? Até porque a gente trabalha... as nossas lojas, tem loja que demora 1 hora para chegar entre uma loja e outra, tem loja que demora 6 horas para chegar, né? Maringá, Curitiba. Então, para nós não fazia sentido ter uma base. Até no começo a gente pensou e colocou 2 bases fixas, uma em Maringá e uma em Curitiba. Mas a gente entendeu que estava mais engessando do que fluindo o negócio, né? Então a gente trabalha, é um home office, mas é um home office meio que híbrido, porque por muitas vezes o nosso time está na operação, interagindo, dando suporte para a operação, né? Tá dialogando. A gente tem rituais de reunião direto com essa turma. A camada de liderança para nós é uma estratégia fundamental para crescimento, né? Hoje a gente tem um planejamento estratégico de crescer 3 vezes mais rápido do que nos primeiros 12 anos. Nos próximos 3 anos vamos crescer 3 vezes mais rápido e vamos crescer assim muito por conta de ter um time de liderança que está a fim de crescer junto. E daí não é só vontade, Erlon, é tipo assim, é vontade aliado com visão, que a gente deixa muito claro onde a gente quer chegar, e visão inclusive pro funcionário, aonde ele pode chegar conosco, né? E a gente tem um plano animal de crescimento para todas as nossas lideranças. Eu não diria só para liderança, para a pessoa que foi contratada como atendente ali, só na loja, ele pode crescer 10 steps, só na loja. Caramba, que legal. Então a gente tem um plano de crescimento, assim, a pessoa que quer crescer com a gente, vem junto que vai crescer, entendeu? Que show, que legal. Eu preciso até anunciar vagas, estamos contratando, entendeu? Estamos contratando. Sempre contratando, E essas lideranças, daí elas trabalham normalmente, vocês foram contratando para cidades, pelo menos em que vocês têm loja, ou elas estão espalhadas? Liderança de operação de loja é na cidade da operação, né? E liderança temática, de financeiro e tal. Não, daí a gente construiu todo um sistema de controle e gestão que independe do local, né? A gente tem nada pago, tá? Softwares e tal, tudo gratuito. A gente usa Trello, Discord, WhatsApp, sisteminha de e-mail, agenda do Google, e construiu um sistema de gestão simples, porque a operação que subsidia todas as informações, então tem que ser simples. Então, traz as informações dia a dia e o nosso time faz rodar a engrenagem de apoio e controle, o time temático, né? E então flui, cara, flui, tá fluindo e a tecnologia hoje possibilita muito. A galera de Maringá tá completamente conectada com o financeiro que reside em Curitiba, mas só reside, para nós faz parte do grupo. A galera de Curitiba tá intimamente conectada com recrutamento e seleção, nosso time de RH, porque apesar dela residir em Maringá, ela atende todas as lojas, entendeu? Então, o que a gente faz, né? Achei bem legal comentar também. A gente faz experiências dessa turma conhecer a realidade. Essa turma de liderança temática, sair lá da casa dela e viver 2-3 dias, por exemplo, sai de Maringá, vem viver 2-3 dias a realidade de Curitiba. Ah, legal. Por quê? Por exemplo, alguém que está contratando, né? Pô, contratar para Maringá é uma realidade de logística, de vida e tal. Curitiba é outra realidade. Nós temos loja em Campo Largo, outra realidade. Então, vem entender a realidade de logística, tipo de transporte público, porque o nosso funcionário usa. Vem entender um pouco a realidade de clima da cidade, de segurança da cidade e tal, para entender por que contratar no fechamento do turno é mais difícil. Olha só, então, a gente faz essas vivências e investe nisso mesmo, né?
para o time de liderança temática trocar essa compreensão e entender muito bem, claramente, a operação. O nosso core, o coração do nosso negócio é a operação. Então, a gente não pode deixar de cuidar. A gente tem um lema entre os sócios, vamos blindar a operação. A operação é o nosso bem mais precioso. É dali que entra o dinheiro. Né? Então, vamos cuidar. E a gente cuida com muito carinho realmente, né? Para que as pessoas façam muito bem feito a operação e tenham o apoio necessário. Só que, ao mesmo tempo, é um carinho que zela para o crescimento dessa galera. Então, é um carinho exigente. Né? A gente quer sempre que essa turma se dedique a evoluir. Então, a gente tem indicadores, métricas para mostrar, olha, aqui essa loja está bem, mas aqui precisa melhorar. E o legal de ter uma rede igual nós temos é que a gente compara. Para fazer uma comparação saudável. Poxa, por que lá está acontecendo e aqui não está? Troca experiência, conversa entre vocês. E no franchise dá para fazer isso, né? Fazer isso, você tendo uma unidade, você pode trocar ideia com o franqueado e tal. É muito top. Cara, que jornada bacana demais, muito interessante. E eu quero falar mais assim também do que você ensina, né? Outros franqueados aí, a gente vai chegar nisso, mas só para entender aqui queria fechar esse ciclo da linha do tempo, pelo menos até o momento, né? O momento, que daí você então foi para sexta, que a gente estava conversando. Depois, que outras unidades que você tem para fechar as 10 ali? Que cidade? Só para a gente ter uma ideia assim de... Nós temos hoje Curitiba, São José dos Pinhais, Campo Largo e Maringá. Nova Esperança, o que aconteceu? A gente pegou a unidade de repasse, unidade belezinha, estava indo tudo bem. Unidade pequena, proporcionalmente números absolutos pequenos, mas dificuldade mínima em termos de gestão, equipe super comprometida. Só que daí o que acontece? A gente negociou uma unidade num shopping em Curitiba que tinha um prazo para poder ser inaugurado. Senão a gente perdia a oportunidade do ponto comercial. E daí ainda estava rolando o efeito pós-pandemia de disponibilidade de máquina, especialmente a máquina de sorvete, que é uma indústria e tinha problemas de peças ainda fruto da pandemia. E daí eles deram um prazo de 6 meses para entregar para nós a peça. E o shopping nos deu prazo de 2 meses para inaugurar. E daí a gente olhou para o mercado e falou, e agora vamos comprar máquina nova? Não dá. Máquina usada, a nossa expectativa era de um bom volume de vendas nessa unidade nova, máquina usada, e o risco dessa máquina usada não funcionar direito e tal, vamos sacrificar uma unidade nossa. Que a gente conhece a realidade das nossas máquinas, a gente zela bem por elas, então vamos sacrificar uma nossa. E daí a gente fez isso, pegamos a menor em termos de volume de venda e tal, e fizemos uma transferência, em comum acordo com a franqueadora, né, diante de uma realidade pós-pandemia, algo bastante atípico, né, não é comum isso, mas havia uma oportunidade ali que era pegar ou largar, né, e a gente quis pegar. E foi acertado, assim, a gente hoje nessa unidade fatura 4 ou 5 vezes mais do que a unidade de Nova Esperança, né? Então trouxe uma... Então daí Nova Esperança acabou não existindo mais. Então hoje a gente está com essas atuações em Curitiba, Campo Largo, São José dos Pinhais e Maringá, com um plano de expansão nesses 2 núcleos de atuação. Curitiba, Grande Curitiba e Maringá. E tem espaço para crescer várias unidades ainda nesses 2 polos, sabe? E todas, como Nova Esperança era de rua, daí vocês não tem mais, daí todas são em shopping? Atualmente todas em shopping. Todas em shopping. Vocês gostaram do modelo de shopping? A gente gostou e entendeu o modelo de shopping, né? É um tripé ganha, ganha, ganha. O tripé é muito claro assim para nós. A gente teve essa clareza lá no começo da loja de São José. Precisa o shopping estar feliz, precisa a franqueadora estar feliz, e precisa a gente estar feliz. Então, como viabilizar isso desde a negociação até o relacionamento durante os 5 anos de contrato, que é o padrão de shopping geralmente, né? Então, a gente conversa com muita franqueza e fluidez com todas as administrações de shopping, com muita transparência. E olha, a gente tem uma boa sorte, que eu acho que é uma sorte que a gente constrói, inclusive, de ter administrações extremamente próximas da gente, compreendendo a nossa seriedade na condução dos nossos negócios, parceiro mesmo, sabe? Porque também eu acho que entendem esse tripé de ganha, 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 sabe?
Então, a gente se encaixou bem no modelo. Tanto é que mesmo às vezes num shopping que a gente tem uma unidade e surge uma segunda possibilidade no mesmo shopping, a gente tem essa realidade. A gente tem loja e quiosque, né? 2 unidades no mesmo shopping, por exemplo. A gente tem isso. E daí a gente foi construindo uma relação com donos de shopping também. Grupos de empreendedores, donos de shopping. Então, hoje a gente tem uma relação muito boa com muitos donos de grupos de shopping, grupos de empreendedores de estabelecimentos comerciais, né? E essa relação já nos mostra, só para você ter assim, hoje a gente tem o nosso radar para expansão, algo bem assim, bem ligado. A gente tem um olhar a gente está olhando 12 negociações ao mesmo tempo. Caramba! Com distribuições de local e donos de estabelecimentos distintos. Então a gente está olhando e com muito pé no chão, assim, numa fase de namoro. Todos esses 12. Daí a gente vai noivar e depois fechar a negociação e casar, entendeu? Então a gente faz esse trabalho de forma muito intencional, eu diria. Não é esperar cair a oportunidade, entendeu? E vocês estão sempre olhando agora para shopping ou no plano de expansão daqui para frente pode ser rua também? Pode, na verdade, a gente experimentou rua, não foi ruim, não foi ruim, só teve essa parada da oportunidade. A gente olha para o projeto de expansão, em especial em Maringá, com muito olhar de rua. Né? Porque lá o número de shoppings é menor e o contexto de cidade, em termos do nosso negócio, a questão de chuva principalmente, é algo que pode impactar, né? Dependendo do momento do ano e tal, especialmente para Curitiba. Então a gente olha para Maringá, muita expansão em rua. E você falou que vocês têm um plano ali para os próximos, acho que 3 anos. A gente tem Como que você pode... Qual que é o número? Você pode abrir essa... Posso. A gente... o nosso livro é aberto. A gente fez, há 3 anos atrás, o planejamento estratégico Então, foi 2022. A gente fez o planejamento estratégico para fechar 2025 com 10 unidades. E a gente já está negociada a 11ª. Ah, que legal. Então, além dessa que vai inaugurar daqui uma semana, que é a 10ª operação, nós já estamos, só falta assinar a 11ª. Então, quando a gente fechou a negociação da 10ª, a gente falou, o plano estratégico concretizou, deu certo. E a gente olhou para ele, Erlon, porque a gente escreveu ele assim mesmo, a gente exercitou isso. A gente olhou para ele e falou, poxa, que legal que foi escrever. Porque daí a gente olhou para trás e falou, cara, a gente fez bastante coisa. Não foi tudo, né? Mas a gente fez bastante coisa para construir o que a gente é hoje, né? E daí a gente olhou e falou, poxa, então tá, se deu certo, vamos fazer de novo. Então a gente falou, vamos planejar de novo os próximos 3 anos. Então a gente logo decidiu sentar e fez uma imersão lá de 2 dias e sentamos e falamos, agora vamos olhar de novo o cenário. Planejamento estratégico que muita gente conhece, mas poucos fazem. Que é olhar cenário, cruzar oportunidades, ameaças, pontos fortes, pontos fracos e olhar para oportunidades tanto de fortalecimento da nossa gestão em termos de eficiência e lucratividade, quanto expansão. Então, hoje nós temos um alvo de alcançar um percentual de lucratividade dentro de um faturamento de 11 milhões ano, aproximadamente. É o alvo nosso hoje. E nós entendemos já que a multiplicação de unidades favorece a escala de resultado, não só em faturamento, mas performance também. Então, a estratégia central é multiplicar a unidade. Só que não é multiplicar na loucura, é fortalecendo a gestão. Então, nós temos aí um primeiro sprint de crescimento, que é mais 6 unidades, num ritmo de expansão mais acelerado. E daí já, como eu falei, já está no radar 12 para poder escolher. Na verdade, nós vamos escolher e negociar das 12. São 12 ótimas opções, tanto na Praça de Maringá quanto na Praça de Curitiba. E, eventualmente, se surgir algo no meio do caminho, nada grave também. Podemos olhar. E surge, sabe? Porque o movimento de shopping está bastante intenso, implantações de shopping, outlets, e a gente já tem experiência tanto numa coisa quanto em outra. A gente já teve um pouco de conexão com a Abrace também, que é a Associação Brasileira de Shoppings. A gente olha muito para as informações que a ABF traz. Então, a gente está bem ligado para esse crescimento agora um pouco mais estruturado ainda, sabe? Um pouco mais estruturado. Então, tem essas 6... Mas até, vou dizer, 2028, né? O plano estratégico de 3 anos. De 3 anos, exatamente. O que a gente cresceu
12 anos para 10, a gente vai crescer mais 60%, em 3, entendeu? 3 aí, então, isso a gente quis olhar de forma real. Vamos olhar real. Agora, o que acontece? A nossa estrutura de gestão, ela nos mostra que está cada vez, eu não gosto de falar mais fácil, mas tá cada vez mais fluido, implantação de loja. Se comparar a primeira com a 10ª, nossa, implantar a 10ª unidade é muito menos dor de cabeça, a gente entende muito bem os processos, né? Mergulhou bem entendendo o processo. A nossa crédito, né? A tomada de crédito para implantar uma loja. Hoje a gente tem um controle sobre o nosso fluxo financeiro, análise financeira estratégica de índice de endividamento, tantas coisas que a gente olha e fala, pô, tá mais fácil do que lá atrás. Então, favorece um crescimento. Então, como vai ser daqui a um ano? Talvez seja melhor ainda. Então, hoje é 6. Mas daqui a um ano pode ser mais. Pode ser que já... A gente não fecha a porta, não. Eu tô achando que vai ser mais. Né? Vamos deixar combinado aqui um outro podcast em 2028 pra gente ver o que foi desse planejamento. Top. E, cara, e toda essa jornada, e daí é isso que você tem esse braço de educação, de ajudar, focado principalmente em outros franqueados. Daí da Chiquinho ou de outras marcas? E como que funciona esse teu trabalho? Na verdade, foi bem natural realmente, né? Esse crescimento foi acontecendo nos negócios e começou com amigos, pessoas querendo saber como que fazia algumas coisas. E daí eu vamos tomar um café? Vamos. Então tá, toma um café e vamos falar sobre isso. E daí contava, dava uma dica, o cara voltava depois do café, falou, cara, eu fiz aquele negócio que você falou e deu certo. E deu muito certo, obrigado. E o outro falando, ó, deu certo. O outro falando, ó, deu certo. Vários insights, assim, sabe? Coisa do dia a dia mesmo que eu vivo. E daí eu falei, poxa, eu acho que tem porque eu comecei a negar agendas de café daí, porque começou a ter muita demanda de café. E daí eu falei, poxa, mas eu acho que eu posso fazer isso de uma forma mais profissional, podendo me dedicar realmente para uma agenda de entrega de uma solução, um serviço, uma orientação para alguém que está precisando. E a pessoa que topar diante do querer realmente agregar em know-how para crescer, eu topo. E daí eu de 3 para 4 anos para cá, eu me desenvolvi nessa área de educação empresarial. Me conectei com pessoas que fazem isso há mais de 20 anos, mentores meus, para poder chegar no ponto de eu ter um programa de mentoria dedicado para empreendedores e franqueados que querem estruturar um crescimento, uma consolidação e crescimento de negócio com um olhar de gestão. Né? E num primeiro momento eu olho para a minha história, para minhas práticas de erros e acertos. Então, muitas vezes, de forma muito simples, assim, o meu mentorado, ele não precisa errar o que eu já errei. Né? Então, ele vai encurtar caminho só por aí. Né? Ele vai sentir menos dor de crescimento só por não errar o que eu errei. E acontece assim, eu tenho mentorado que ia investir em marketing para tentar faturar mais. E eu falei para ele, cara, olha, faz o seguinte, não investe isso aqui e vamos ver o que vai acontecer. Faz tal coisa, vamos ver o que vai acontecer. Ele fez, faturou menos, mas lucrou mais. Então eu falei, poxa, tá aí. Então, às vezes não é nada complexo, mas é fruto de uma vivência de acertos e erros com um know-how. Eu não posso deixar de dizer que antes da Chiquinho existir na minha vida, eu por 20 anos faço gestão e liderança. Faço gestão prática de negócios. Então, a minha escola é a escola do Vicente Falcone, Instituto Falcone. Então, a minha escola de conhecer gestão é uma escola super exigente, que olha desde a rotina operacional, entendendo processos, como melhorar a eficiência de processos, e vai até a visão estratégica do sócio. E a visão estratégica do sócio eu aprendi muito na minha jornada de azeitamento da minha sociedade, entendeu? Eu tenho uma sociedade hoje muito madura, com um acordo de sócios, uma estrutura de conselho de sócios. A gente tem uma estrutura realmente muito, eu diria até invejável. Poucos realmente têm. E daí, esse negócio de educação empresarial, Erlon, ele tem um conceito diferente da educação tradicional. Eu acabo ensinando e ajudando, acompanhando com o conteúdo que o meu mentorado precisa para o momento dele. E não tudo que eu sei.
Porque tudo que eu sei, às vezes, é muito para a pessoa diante do momento da pessoa. Então, eu troco para ele, transbordo para ele aquilo que ele precisa para avançar, diante do momento dele. E isso é muito o olhar do empresário. O olhar do empresário, cara, eu não vou perder tempo com conteúdos que não têm valor para mim agora. Talvez amanhã tenha, mas hoje eu preciso disso. Então, eu dou aquela dose suficiente para ele dar o próximo passo. E daí o meu exercício como mentor é justamente entender o momento do cara. O momento dele e o momento do negócio dele. Porque daí eu olho pro meu mentorado e falo, tá, olha, para esse momento assim, eu já vivi algo parecido. Faz o seguinte, ó, faz isso, isso e isso. E não é muito, porque conteúdo tem um monte por aí. Agora, conteúdo disponível na dosagem certa para ele alcançar um próximo passo, daí é um desafio muito do mentor em entregar assim, sabe? Então, essa é a diferença da educação empresarial para a educação tradicional. E eu faço isso, inicialmente eu fiz exclusivamente para franqueados. E daí, de repente, começou a surgir alguns empreendedores tradicionais também. E daí eu falei, por que não? Deixa eu experimentar. E tá dando certo também. Então, acabou que um programa de mentoria que está atendendo empreendedores, a maioria são franqueados, mas está ajudando eles a, principalmente, fazer o quê? Ele tem uma curva de aprendizado, que se ele tiver vontade, ele vai vencer. O cara tem vontade, ele vai vencer na vida empreendedora. Mas é encurtar só um pouquinho essa curva de aprendizado, né? Dando um pouco de direção e clareza para esse caminhar do dono do negócio. E é uma mentoria individual que você faz daí para cá? Eu tenho uma entrega individual e eu tenho o grupo de mentorados, ele se reúne a cada 15 dias, ele se reúne, e o grupo de mentorados ele discute temas que eu percebo nos encontros individuais que são temas comuns. Né? Então, há temas e dores muito comuns, desafio muito comum. Então, eu acabo provocando uma pauta e que eu sei que a maioria está vivendo algum tipo de desafio. Né? Então, é um programa de acompanhamento. Online desses encontros. Eu tenho... eu até eventualmente faço algo presencial, sob demanda, é uma coisa combinada muito com o mentorado, mas de verdade não precisa. Eu acabo atendo São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, várias marcas, inclusive, não só Chiquinho e não só alimentação. Atendo ReHap, Johnny Joy, Copenhagen, Brasil Cacau, Chiquinho, Santa Lola, Melissa. Porque, na verdade, no final das contas, nós estamos falando de gestão de negócio. Então, não importa se é bolsa, se é vestuário, se é sorvete ou se é brinquedo. A gestão vai olhar para um plano, para um crescimento e como fazer para isso ser construído dentro do momento da pessoa. Então, eu não venho com aquele conteúdo de PhD em gestão para você aprender coisas que você não vai precisar para agora. Entendeu? Legal. E nunca teve um problema ali, uma questão de conflito com a franqueadora? Tipo, a franqueadora está falando uma coisa e você vem na tua mentoria e fala outra e o cara fala, cara, mas você falou isso, mas eles falaram aquilo. Sabe o que... Não acontece isso? O que acontece muito é assim, o franqueado chega com alguns vícios equivocados de olhar dele em relação à franqueadora. Bravão com a franqueadora, né? Incomodado ou frustrado diante de uma expectativa, isso acontece. E daí eu só falo para ele o que eu vivi lá atrás. Falo, olha, cara, você precisa olhar o papel teu e o papel da franqueadora. Talvez ela esteja fazendo tudo que ela precisa fazer e talvez falte você fazer a sua parte. Entendeu? E por quê? Porque foi a minha clareza lá atrás. Faltava eu fazer a minha parte. E, cara, é incrível. É uma viradinha de chave mental. Não é ferramenta, entende? É só entender que é uma virada de chave mental. Na hora que ele vira essa chave, e muitos dos meus mentorados conseguem virar muito rápido essa chave, ele começa a olhar para a franqueadora de um jeito a aproveitar demais o que a franqueadora entrega. Eu tenho um mentorado do Mato Grosso do Sul e ele falou exatamente isso para mim. Ele falou, Hélio, parece que agora a franqueadora está muito diferente. Mas ela está fazendo a mesma coisa. É que eu mudei. Entendeu? Então, a franqueadora disse que ele falou assim, antes a franqueadora fazia palestras toda semana sobre estoque, compras e tal, e eu pouco aproveitava. Hoje eu não só aproveito, mas debato, aprofundo, porque ele entendeu o papel dele como gestor e dono de negócio. Né? Então, isso acontece muito. Quanto a conflito
O que acontece, Erlon? Eu respeito muito o papel da franqueadora. Por quê? Porque a minha franqueadora, né, a Chiquinho, ela foi muito responsável com o meu processo de aprendizado. Eu acho que é muito justo eu falar isso. A minha franqueadora, até um ponto, ela me apoiou demais nessa área de gestão. Até um ponto que eu percebi que eu não podia ficar apenas refém da franqueadora quando o assunto era gestão de negócio. E por quê? Porque a franqueadora pode até se dedicar a fazer isso, e o que é muito bom. E tem muitas que fazem muito bem. A Chiquinho é uma delas, faz muito bem. Mas por que não beber de outras fontes? Por que não? E em termos de princípios de gestão, não vejo como conflituar. Que legal. Cara, que bacana, muito legal. E quem quiser participar, saber como funciona, entrar com o mentorado, qual que é o caminho aí para te encontrar, para falar com você? Cara, basicamente toda a estrutura de vitrine sobre esse assunto de mentoria está no meu Instagram, né? Hélio Xavier Filho lá, tudo junto. E ali eu tenho até uma oportunidade que eu fiquei pensando, assim, né? Da gente... como você é um cara que enquanto a gente estava falando aqui, quando você é um cara que lida com muitas franqueadoras, mas por consequência alcança franqueados, né? Eu fiquei pensando e eu vou deixar preparado algo muito especial, assim, para, às vezes, alguém que está vivendo essa realidade, porque tem um pouco de propósito também, sabe, Erlon? Cara, é meio que transbordar talento, não esconder talento, inclusive, e fazer as pessoas curtirem o processo sem sofrer algumas dores que não precisa sofrer realmente. Então, eu vou deixar algo muito especial para as pessoas que eventualmente chegarem até a minha conexão ali. Pode ser pelo Instagram, no direct, ou em algum banner que veja na rede social. Comenta que viu o podcast aí, Franquia Pod. Ou com a gente, com o Erlon e tal. Comenta isso aí. Legal, e daí hein? nós vamos fazer alguns bônus interessantes para a pessoa só conhecer o programa no detalhe. E nisso eu vou presentear as pessoas com uma sessão estratégica gratuita. Só ali eu já consigo entregar algumas direções bem legais. Que legal, que legal. Obrigado, hein, cara. Então você que está acompanhando, que é franqueado, é uma grande oportunidade. Agradeço aí ao Hélio, né, por oferecer isso, e realmente aproveitem, vale a pena que uma sessão estratégica, né, com esse cara aí pode mudar o rumo do teu negócio. Como lá atrás ele pensou em até desistir e vender, né? Talvez você esteja num momento assim, tu não aguento mais isso aqui, já estou irritado com a marca, com o meu negócio, com a minha equipe. De repente, você pode virar essa chave e daqui a pouco tá com 10 unidades aí, né? Que pode ser essa jornada muito interessante, cara. Então aproveitem aí, agradeço. Não sei, né, quando que você vai estar vendo esse conteúdo, mas se for, né, tenta lá, fala com ele, fala que você viu o nosso podcast, que você viu aqui o conteúdo comigo, e com certeza vai ter aí alguma condição bem bacana, bem positiva. Legal, legal. Cara, muito obrigado. Deixa eu agradecer também aqui o pessoal da Space Hunters. O nosso papo aqui fluiu rapidamente, aqui a gente até já avançou aqui na programação. Space Hunters, a localização de um ponto é fundamental. Então, Space Hunters é mais do que geomarketing, né? Realmente é uma estratégia de gerar lucro através do posicionamento físico do seu negócio. Então, se você é franqueado, quer ser franqueado, se você é franqueador, não deixe de conhecer o pessoal da Space Hunters. Eles estão fazendo um trabalho aí brilhante com muitas e muitas redes de franquias e realmente aí podem te ajudar muito. Então, a gente agradece a Space que está patrocinando aqui o nosso podcast. Posso fazer uma parte sobre isso, Erlon? Opa! Cara, ponto comercial é fator crítico de sucesso de um negócio franqueado, na maioria deles, inclusive. Então, realmente faz sentido ter o parceiro aí e faz sentido, cara, não pensar que isso é um gasto, isso é um investimento para um negócio bem sucedido no mínimo por 5 anos, porque às vezes é o que vai te amarrar num contrato de locação ou mesmo um contrato com a franqueadora. Cara, muito legal aí. O depoimento de que é real. 10 operações aí, né? E sabe o impacto disso. Então é muito legal, cara, você compartilhar essa tua visão prática. E esse papo aqui foi muito prático, né? A gente conversou mesmo do dia a dia dos negócios e como é possível essa virada de chave. Isso que é muito legal, sabe? Acho bacana, né? Você fala, cara, eu pensei em desistir e, puxa, virar o jogo. Realmente acho que tem muita gente que está nesse momento. Então aproveita aí,
veja e reveja esse conteúdo e também entre em contato, porque vai ter muita coisa boa para o seu negócio. E já deixo aqui o convite para você comentar, perguntar, né, entrar em contato aí com a gente, sugerir temas, falar se você gostou, se não gostou. E compartilhe o nosso podcast. Provavelmente você conhece algum franqueado, algum empresário que às vezes está nessa situação, compartilhe, faça com que ele tenha também acesso a essa aula que a gente teve aqui com o Hélio, que realmente foi muito legal, muito positiva. E para fechar, vou deixar as tuas palavras finais aí, meu amigo, agradecendo aí a tua disponibilidade, né, nessa correria com tantas unidades, mas você consegue justamente com a gestão ter um tempo de participar com tranquilidade aqui no nosso podcast. Olha, é muito legal você falar sobre a questão da correria, né? E eu deixo essa minha fala final dedicada para isso. Porque há um tempo atrás eu olhava para a minha agenda e falava, poxa, essa correria e tal. Depois eu fui entender que, na verdade, era uma vida intensa. Era uma agenda intensa, uma agenda de uma intensidade de vida bem vivida. E é o que eu acredito muito e passo isso... Procuro passar isso para as pessoas que eu me conecto, né? É possível, através de gestão, fazer com que o negócio trabalhe a seu favor. Por exemplo, eu vejo muitos donos de negócio tendo dificuldades até no contexto familiar, com filhos, com cônjuge, por não estar se fazendo presente porque o negócio está sugando, né? Não está conseguindo ter gestão do tempo, tá sendo pesado não só pela questão financeira do negócio, mas porque isso impacta em outras áreas da vida. Então, é preciso pensar de uma forma mais integral na vida, né? Como que é ser feliz, realizado, bem-sucedido? Será que é só olhar para o olhar profissional de negócio e tô lucrando e tô escalando o negócio, mas e o resto da minha vida, né? Então, eu acredito muito e falo isso diante do que vivo. Eu sou esposo, eu sou pai de 3 filhos lindos, tenho uma família maravilhosa que eu agradeço a Deus e a Vera, minha esposa, por a gente ter 3 filhos maravilhosos. Eu vivo uma realidade espiritual na igreja que participo de forma muito intensa, coordeno alguns movimentos e pastorais. Vivo a oportunidade de provocar transformação em quase 80 pessoas e 80 famílias que a gente tem contratado no nosso grupo empresarial. Tenho a oportunidade de me ajudar a construção da rede que participo, da franquia Chiquinho. Tenho um relacionamento fantástico com as pessoas, de mútuo respeito. Então, é olhar para o lado profissional e o lado pessoal e entender que não dá para separar. Você é um ser único, você precisa ser feliz no processo. E às vezes não esperar essa felicidade onde ela não está no destino, ela está no caminho, sabe? Então, eu falo isso porque eu precisei despertar para isso em algum momento. Eu já tive estresse, já tive burnout, já tive doença e em algum momento eu precisei entender que o jogo da vida era um jogo de viver uma vida bem vivida, com a intensidade suficiente para te fazer feliz. Então, talvez uma mensagem final de muito mais de mentalidade de vida do que de olhar para a prosperidade exclusivamente sobre a ótica financeira. Porque sim, ela é importante e não é difícil chegar nela, né? Mas é preciso pensar muito além e realmente eu quero deixar um convite muito especial para a gente se conectar mais e buscar pessoas, poxa, como você que faz um trabalho tão correto assim, de mostrar um empreendedorismo saudável na vida das pessoas, né? Mostrando cases de realidade de sucesso e vidas e histórias de verdade, né? E as pessoas têm que entender que a vida real é uma vida que tem esses percalços todos, mas é possível ser feliz nesse contexto todo. Então, vale a pena pensar em ter uma mentalidade que enxerga muito além do próprio negócio. Eu valorizo muito, por exemplo, a família, né? E em algum momento da vida eu enxergava um conflito entre profissional, entre negócios e família. E hoje eu tenho muito claro, por exemplo, que os meus negócios têm que estar a serviço da minha família e não o contrário. Então, eu quero deixar realmente um convite muito especial para as pessoas que se conectam com essa proposta de vida, da gente junto poder influenciar mais pessoas para esse caminho, um caminho de uma prosperidade que vai muito além de algo tão raso, importante, mas tão raso que é só a grana, entendeu?
Pô, muito legal, fechamos aí com chave de ouro, né? A nossa visão aqui de mundo, de vida, acho que é muito alinhada, então foi um prazer enorme estar aqui com o Hélio e continuem acompanhando o nosso conteúdo, o nosso canal e também o perfil lá, que é @Hélio Xavier Filho, né? Isto. No Instagram, e a gente vai conversando, pessoal, até o próximo episódio. Valeu.